Olá, seja muito bem-vindo ao Vida em Família aqui na TV Evangelizar. Que alegria chegar até você. Esse programa ele é pensado para resolver um problema que você esteja enfrentando aí na sua casa. E o programa de hoje eu pensei especialmente para você que está enfrentando um problema no casamento. E aí, seu casamento está fora do eixo? As coisas não estão muito legais? Talvez você está a ponto de pedir um divórcio. Ou quem sabe, vocês estão na mesma casa, moram junto, mas já nem convivem como marido e mulher, não tem nem relação sexual. Como que está o seu casamento? O programa de hoje vai te ajudar a solucionar esse problema. Por isso, já envie esse link, se você está assistindo pelo YouTube, ou indique esse programa pelo YouTube TV Evangelizar Oficial para os seus amigos. E assim outras famílias poderão ser ajudadas. Vamos refletir um pouco sobre a questão do divórcio. Você sabia que em 2021 o número de casais que oficializaram a separação bateu um recorde de 80.573 divórcios consensuais, o maior número desde 2007. O que tem acontecido na nossa sociedade que o divórcio tem aumentado cada vez mais? As pessoas vão para o altar, fazem seus votos matrimoniais para sempre, dá 1 ano, dá 2 anos, chega o primeiro filho, tchau, não quero mais, não é isso. Será que você já parou para refletir que existe um temperamento que faz parte do teu ser e do ser do teu cônjuge? O que é temperamento? Temperamento é algo que você nasce, Deus te criou e nós vamos entender melhor no programa de hoje. E por isso você tem a sua maneira de reagir às situações que acontecem na vida e a sua maneira de ver, enxergar a vida, que com certeza é completamente diferente da do seu marido. Normalmente os casais não tem o mesmo temperamento dentro de casa. E aí há um grande choque, porque lidar com o diferente não é fácil e leva tempo até ajustar e colocar então esse casamento no eixo. Por isso o programa de hoje nós vamos te ajudar a você pensar e refletir qual é o teu temperamento, qual é o temperamento do teu marido, para que vocês possam se relacionar de uma forma mais madura, mais consciente e mais saudável. Afinal, todos nós queremos e nos casamos, né, gente? Para sermos felizes e até que a morte nos separe. Eu tenho um convite especial para você que é pai e é mãe. Matricule o seu filho no meu curso de inglês, o Meu Filho Bilíngue. Você que está aqui e tem um filho de 3 a 12 anos, eu quero ensinar o seu filho inglês de verdade. Eu desenvolvi um curso em que seu filho vai aprender inglês comigo, de verdade. São mais de 100 aulas gravadas, onde ele vai aprender inglês com uma criança americana. Além disso, seu filho terá acesso a um material inédito no Brasil, através das apostilas English Book Kids. No método Meu Filho Bilíngue, seu filho vai aprender inglês de verdade, as cores, traçados, alfabeto, vocabulário de inglês nativo. Entre agora no Instagram, O Meu Filho Bilíngue, e adquira assinatura anual. Você pode parcelar o curso em 12 vezes no cartão de crédito. Se seu filho tem entre 3 a 12 anos, invista nele. Essa é a melhor idade para aprender inglês. Inglês é o idioma universal e pode garantir grandes oportunidades para o seu filho. Não desperdice essa chance. Adquira já o método Meu Filho Bilíngue. Entre no link do meu Instagram, Meu Filho Bilíngue, e garanta essa oportunidade. Inclusive, as aulas serão gravadas com edição lúdica, imagens e cores para ajudar o seu filho a assimilar tudo que eu estou falando na aula 100% em inglês. É a sua chance, não perca, estou esperando por você. Matricule seu filho no meu curso de inglês no link O Meu Filho Bilíngue, o Instagram está aqui e vai ser um prazer ser a professora de inglês dele. E hoje eu tenho uma convidada muito especial. Beatriz Cunha é psicóloga clínica, especialista nas 12 camadas da personalidade do ser humano. Ela já esteve aqui junto com seu esposo, José Isaías, onde eles contaram um testemunho que foi inspirador, né? A inesperada conversão ao catolicismo. Beatriz tem um trabalho fantástico pelo Instagram, convido você a segui-la. Você vai perceber que ela ajuda muitos casais a colocarem o casamento no eixo e a terem de fato um casamento feliz. E a minha amiga, minha comadre, então, Bia, seja
muito bem-vinda ao Vida em Família. Eu que agradeço o convite, minha amiga. É uma alegria estar aqui de novo, poder compartilhar com você, estar aqui nesse momento. Muito obrigada. Eu agradeço a sua presença e nós já vamos começar assim, ó, Bia. Na sociedade hoje, o casamento, a gente escuta assim: faça apenas o que te faça feliz, né? Pense em você. Se você não se cuidar, não se amar, não colocar você em primeiro lugar, no centro, como que você vai cuidar do seu marido? E assim vai e vice-versa. O marido pensa em você, se cuide, uma mentalidade realmente hedonista, egoísta, autocentrada, né? Quais são os malefícios desses pensamentos e dessa realidade vivida dentro de casa, num casamento? Essa realidade é muito falada e parece até que tem uma coisa muito fofinha em relação a isso, né? Cuide de você, até fazer analogia assim, se cair a máscara do avião, você tem que colocar primeiro em você, depois na pessoa que está do teu lado. Então significa que você tem que se cuidar primeiro, né? Que você tem que fazer a tua vontade em primeiro lugar, para depois você estar bem, para daí você ajudar o outro. Só que isso é uma falta de conhecimento de como a gente funciona enquanto ser humano. Porque assim, nós temos dentro de nós forças que são antagônicas, né? Que são opostas. Então, por exemplo, esse ambiente aqui, ele está claro. Ele não pode estar claro e escuro ao mesmo tempo, né? Então, se eu sou uma pessoa autocentrada, autorreferente, que me coloco em primeiro lugar, eu estou alimentando o meu egoísmo. E se eu sou egoísta, essa é a força oposta ao amor. Então, eu não posso ser egoísta e amorosa ao mesmo tempo, né? Ou eu sou egoísta ou eu sou amorosa. É igual aqui tá claro ou tá escuro. Não tem como tá claro e escuro ao mesmo tempo. A pessoa tá grávida ou não tá grávida, né? Não tem como tá meio, mais ou menos grávida, né? Então, dessa mesma forma, o egoísmo e o amor, né? Então, se a pessoa tá autocentrada, eu quero a minha vontade, ela se coloca no centro e ela espera que as coisas girem ao redor dela conforme a sua própria vontade. E se sai do lugar, já não tá satisfeita. Se não é como quer, já não serve mais. E é muito fácil também a questão de descartar pessoas, né? Assim como, não quero mais, deleto, bloqueio, não quero. Isso também está se transformando para o real, né? Não quero mais a minha vida, some, não quero mais, né? Não quero mais essa pessoa, deleto da vida real também, assim como é fácil deletar no virtual. Então, são indicativos de que essa autorreferência é muito ruim, né? A pessoa acaba ficando num reino solitário. Sou eu, é a minha vontade. Ok, a pessoa pode escolher viver dessa forma porque cada um é adulto e escolhe o que quer, mas é um reinado solitário. É diferente de você eliminar e bloquear numa rede social, estamos falando do seu marido, né, da sua esposa, uma pessoa que você foi, escolheu, namorou, noivou. Então, é preciso muitas vezes esse despertar de consciência para que a pessoa então perceba, vamos lá, Bia, então a pessoa está percebendo, eu sou egoísta, é isso mesmo. A Bia está falando comigo. O que essa pessoa pode fazer, seja o homem ou a mulher, para sair do egoísmo e tentar ir ao encontro do outro para que ele se sinta amado? Isso, esse é o principal movimento, que é entender que um casamento, os dois são uma só carne, né? Então, se eu estou fazendo bem para o meu marido, eu estou também, consequentemente, estou fazendo bem para mim mesma. Então, acaba sendo aquela coisa de olhar para o outro e desejar que ele seja feliz. E eu acabo vendo, assim, que os casais acabam entrando como se fosse num campo de guerra. Como se um olhasse, tá um aqui de um lado, o outro do outro, eles são como se fossem oponentes, né? Mas eles esquecem que eles estão no mesmo time. Então, se a gente está assistindo um jogo de futebol, não faz sentido o cara ir lá e passar uma rasteira, não quer do mesmo time que ele. Você fala, você tá maluco, você tá pirado, né? Mas no casamento acontece isso o tempo todo. A pessoa tá lá e corta o outro, e tolhe o outro, e faz piadinha sem graça, e é desagradável, e sabe, de um jeito agressivo, né? Daquelas agulhadinhas. Então, não faz sentido. O programa só está começando, eu vou para um breve intervalo, eu volto já já. Nós vamos agora no segundo, quando voltar a falar sobre os temperamentos, para te ajudar a lidar aí no seu casamento e entender que o seu marido é o seu companheiro, não é seu inimigo. A TV Evangelizar também está no Instagram. Segue a gente por lá. Estamos de volta aqui no Vida em Família, que alegria chegar até você com esse programa falando sobre casamento. Vamos colocar esse casamento no eixo, é hora de amar o seu marido, é hora de amar a sua esposa de verdade. Não é aquele amor só de paixão, eros, não. É um amor que muitas vezes requer sacrifício, lágrimas, silêncio, altruísmo e no final vocês dois saem ganhando. Esse é o tema do programa de hoje. Mas antes, quero convidar para você participar da Noite de Louvor aqui na TV Evangelizar.
Toda segunda-feira acontece o maior grupo de oração nacional pela TV. Convide os jovens da sua comunidade, da sua paróquia e da vizinhança para esse momento de cura e libertação. Se você é de Curitiba e região metropolitana, venha participar aqui no Auditório de Jesus das Santas Chagas. Se você não é de Curitiba, também pode acompanhar pela TV Evangelizar, sinal de qualidade. Voltando para o nosso tema de hoje, quero conversar agora mais um pouco com a psicóloga Beatriz Cunha sobre os temperamentos. Bia, o que é essa história de temperamento, né? Quais são esses 4 temperamentos principais para que você que está em casa ouvindo possa identificar o seu e então identificar o do seu cônjuge? Também. Temperamento é aquilo que você já nasce com ele, a tua estrutura mineral. É a forma como você vai ver o mundo, é como se fosse o filtro pelo qual você vê o mundo e pelo qual as coisas chegam até você. Então, dependendo do temperamento, você vai receber de uma forma diferente. Então, as pessoas podem ser divididas, mas basicamente em 4 grupos, tá? Então, vamos pensar que tem um tipo de pessoa que tem tendência a expandir. São as pessoas comunicativas, que se mexem mais, que se movimentam mais, são mais ativas, né? E tem pessoas que têm tendência a contrair, que fica mais paradinha no lugar, tem facilidade de concentrar, tem facilidade de fazer coisas com mais rotina, né? Então, são 2 tipos de pessoas diferentes. Você começa a parar e pensar, tá, eu conheço pessoas que se mexem mais, que são mais falantes, pessoas que são mais na dela, mais quietinhas. Vamos dividir em 2 grupos, tá? Desses 2 grupos, a gente vai dividir numa parte que tem a tendência a ceder, né? Que é mais flexível, que é mais maleável, que entende mais, que, né, recebe melhor as coisas. E tem um outro grupo que tem tendência a resistir. É aquele tipo de pessoa que você fala uma coisa, ela só um pouquinho, tem que ter mais argumento, tem que convencer mais, tem que, né, ter mais, enfim, embasamento para que essa pessoa entenda o que está acontecendo. Entendendo esses 4 grupos, a gente vai colocar, então, um nomezinho para cada um deles. Porque o temperamento é como se fosse o nosso solo no qual a gente vai se desenvolver. Então, vamos imaginar uma árvore, né? Tem um solo aqui, um caule e uma copa. O temperamento é o solo, é essa base da gente onde a gente vai estar desenvolvido. Então, assim, ó, como é que a gente vai conseguir identificar o temperamento? Quem já é mãe aqui, tem bebezinho, né, vai ver que cada filho é diferente. Tem filho que é mais quietinho, tem filho que é mais agitado, tem filho que é mais dócil, tem filho que é mais, né, obediente, tem filho que é mais irritadiço. Então, você vai observar que, opa, tem um temperamento ali diferente. Muito bebezinho não dá para saber, tá? Então, vai ter que esperar ali uns 7, 8, 9 anos para bater o martelo e falar, tá, é esse temperamento que ele tem. E aí você vai, se você já é adulto, né, você vai voltar na tua vida nessa fase e vai tentar ter as memórias, pedir para uma tia, para uma mãe, como é que você era nessa fase. E você vai começar a pensar assim, ó, tá, eu tenho tendência a expandir ou tenho tendência a contrair? Tá, se eu expando, eu sou quente, se eu contraio, eu sou fria. Se eu tenho tendência a resistir, eu sou seca, né? Eu não quero aquelas coisas, eu tenho dificuldade que as coisas cheguem até mim. E se eu sou mais maleável, mais flexível, eu sou úmida. Então, fica mais fácil a gente entender usando os 4 elementos da natureza, porque são símbolos universais. Em todos os locais do planeta Terra, a gente consegue identificar esses símbolos, que é fogo, ar, terra e água, né? Então, se a gente vai pensar numa pessoa que é muito expansiva e que tem tendência a resistir, a gente vai pensar na simbólica do fogo, porque o fogo o quê? Se a gente bota um fogo aqui, ele se alastra, né? Mas se eu for colocar a mão nele, ele atravessa a minha mão, ele vai resistir à minha mão, né? Então, é um elemento que vai trazer essa resistência e expansão. Então, o colérico, ele tem essa tendência a ser desse jeito. Tem outro temperamento que é expansivo. Então, só um pouquinho, se você que está em casa, então, tem essas características, você é mais expansiva, né? Comunicativa, mas você é resistente, né? Você não se dobra ali, maleável, você, às vezes as pessoas, né, podem até falar, nossa, como você é cabeça dura, né? E tudo mais. Isso. O nome disso é colérico. Exatamente. Se você é mais expansivo, comunicativo, mais alegre, mais otimista, né? Tá em todos os lugares. Sabe aquele tipo de pessoa que chega na festa? Tipo prefeito. Isso. Cumprimenta um, cumprimenta outro. É aquela pessoa que tá lá, que é expansiva, que é otimista, que é sorridente, conversa com todo mundo, né? Aquela pessoa... Essa pessoa é o amigão de todo mundo, né? Tem dificuldade de pôr limite, tem dificuldade de foco. Essa pessoa é o sanguíneo, representado pelo elemento ar, que o ar tá em todo lugar. Tá aqui o
ar nos envolve, né? Para quem está assistindo também, o ar envolve. Então, sou o tipo de pessoa que é envolvente, aquela pessoa que agita a galera. A festa, se a pessoa sai da festa, dá até um down, assim, murcha a festa, né? E tem pessoas que são mais contraídas, então, que estão tendo temperamento frio e mais seco, que resiste, né? Então, o que é uma coisa que é fria e seca? É a terra. Então, são pessoas que têm mais capacidade de ficar mais paradinha no lugar, que se concentram mais, que absorvem muito, ficam muito marcados pelas coisas do meio, né? Então, se eu tenho aqui um pote de terra e eu enfio os meus dedos, fica a marca dos meus dedos no pote de terra. E ela resiste, eu tenho que fazer uma força para colocar o dedo ali. Então, é uma pessoa que o que significa isso na vida? É uma pessoa que ela vai resistir às coisas que vêm de fora e o que acontece marca muito, né? E ela tem uma tendência a ficar mais contraída, ela fica mais na dela. É aquelas pessoas que são mais ressentidas. Isso, tende a ser mais rancorosa, que é o melancólico, né? Tem o nome melancólico. O nome parece... Tem muitos melancólicos que falam, eu não gosto desse nome, eu não gosto do meu temperamento. Mas melancolia não tem a ver necessariamente com tristeza. É porque são pessoas muito profundas, elas ficam revivendo, elas ficam rememorando, elas ficam repassando as coisas na mente, repassando a cena. Observadoras, elas retêm muita informação, né? Detalhezinhos, tendem a ser perfeccionistas. Então, são pessoas que têm esse temperamento frio e seco, tá? E tem outro temperamento que são pessoas que são frias, têm tendência a ficar mais paradinha também, não são tão ativas, né? Se dão bem com rotinas, mas são pessoas mais flexíveis, que são os fleumáticos, simbolizado pelo elemento água. Então, se eu tiver um copo de água aqui e for enfiar a mão, não tem resistência praticamente nenhuma. Então, essa pessoa tem tendência a aceitar, é mais flexível, é mais estável, é mais calma, é mais pacificadora, né? Aquela pessoa que é mais diplomática, assim, né? Então, o pessoal tá brigando lá, chega lá, o fleumático, não, gente, para com isso, deixa disso, né? Ele tende a ser mais conciliador. Então, se você vai identificando esses traços em ti, né, aos 8, 9, 10 anos, você vai identificando em qual temperamento você está. Ótimo. Então, você que está em casa, como você era quando criança? Vai todas essas explicações e aí você vai identificar. Nossa, eu sou, então, colérico, melancólico, sanguíneo, fleumático. E o seu marido ou a sua esposa? Já identifica, observa aí. Tá bom, então agora nós vamos correlacionar. Bia, ajude então e oriente os cônjuges a se relacionarem. Quem tem um marido ou esposa que é colérico. Então, você tem um temperamento, você não é o colérico, mas o seu marido ou a sua esposa é colérica. Então, qual a melhor forma de saber lidar para entender? Não é só o seu marido que é assim, é porque é a natureza dele. Claro, viu, gente? Vamos buscar maturidade, melhorar os defeitos, os vícios, as fraquezas, mas o natural, as tendências é que ele se comporte de tal forma como você vai orientar. Isso, então o colérico ele tende a resistir, ele é expansivo e tende a resistir. Então, se o teu marido tem esse temperamento ou tua esposa, você não pode ir de frente, porque se você vai de frente, a tendência dele é resistir, ele não gosta disso, né? Então, você tem que acrescentar, ele é seco, né? Ele é seco e quente, então você tem que acrescentar um pouco de umidade. O que é umidade? Quando a gente fala da umidade, é agradar a questão dos 5 sentidos. Então, o marido que ele é colérico, é preparar, daqui a pouco você tomar uma conversa, preparar um ambiente gostoso, uma música gostosa, um bom vinho, uma boa refeição, porque aquilo dá um acalento, a pessoa fica mais maleável para conseguir aceitar alguma situação. Vamos pensar num macarrão, né? Vamos pensar que o temperamento seco é como se fosse um macarrão sem estar cozido. Se eu pego aquele macarrão e faço força, né? Ele resiste, e se eu forço muito ele quebra, significa que ele fica muito marcado pelos eventos externos. Então, aquele tipo de pessoa que se você brigou, foi inadequado, ele vai relembrar lá, porque aquela vez, porque aquele dia, porque aquele tempo. Então, o colérico e o melancólico, eles guardam as coisas duram por muito tempo, né? Então, assim, você tem que acrescentar o quê? Umidade. Então, o que é a umidade? Agradar os 5 sentidos, fazendo com que fique mais tranquilo, mais leve, mais maleável. Então, não ir com muita energia, porque se você vai com muita energia, se aciona no colérico ele já tem essa coisa mais como se fosse um soldado, essa coisa mais da valentia, mais impetuoso, né? Aciona isso. E aí é briga na certa, né? Fantástico. Então, preste atenção. Agora, você que tem esposa ou esposo sanguíneo.
Então, o seu marido é o prefeito da cidade. Chega, conversa com todo mundo e esquece as coisas, esquece o horário. Bia, oriente os cônjuges que tem o outro cônjuge sanguíneo. Isso, o sanguíneo, ele tem que ter, como ele é quente, ele é expansivo e ele é úmido, né? Então, ele tende a receber com mais facilidade. Então, ele naturalmente, ele é mais receptivo à conversa. Mas o sanguíneo, ele perde o foco. Então, você não pode falar com muito no meio do agito, está acontecendo muitas coisas, tal, no meio de uma coisa, ele não vai conseguir prestar atenção, porque é natural que ele se disperse mesmo, né? Então, é parar, esperar um momento tranquilo, olhar nos olhos, baixar a velocidade, explicar para que ele consiga se conectar de fato e entender. Ele tem tendência a ser mais assim, né? Qual que é a questão do sanguíneo? Ele tem tendência a ser mais superficial. Então, o casal que daqui a pouco tem um marido sanguíneo, né, para que possa desenvolver um pouco melhor, é fazer algumas propostas que busquem coisas mais difíceis, mais não tanto do concupiscível como os úmidos, mas mais do irascível, né? Então, o que é buscar o irascível? Fazer coisas mais elevadas. Meu bem, vamos malhar junto? Meu bem, vamos fazer um curso junto? Meu bem, vamos ter uma rotina mais estruturada? Porque isso faz com que o sanguíneo tenha um foco. O sanguíneo, ele, como é ar, ele dispersa fácil, mas ele tendo um foco, ele consegue seguir, ele tem muito potencial. Ele precisa desse limite, assim, para conseguir se estruturar bem. E agora oriente os cônjuges que têm o outro cônjuge melancólicos. Isso, o melancólico também, ele é seco, né? Então ele resiste e ele é frio, ele demora para processar. O melancólico, ele precisa receber uma informação, ele precisa processar essa informação para depois poder decidir. Então não espere que teu marido ou tua esposa responda de pronto, porque não é de propósito, não é a pessoa, mas ele tem que falar, eu quero saber, Gente, não é de pronto que vai ser sempre, né? Na maior parte das vezes ele precisa de um tempo para avaliar, por quê? Porque ele é muito prudente, ele gosta de avaliar os pontos, mas quando ele abre a boca, ele tem uma convicção, ele tem uma certeza, ele tem uma clareza melhor. Então é ter paciência, é ter uma vida mais organizada, não querer mudar a rotina de última hora, porque daqui a pouco precisa planejar um dia, uma rotina, uma sequência de fatos. Aí você introduz uma coisa assim que foge completamente. Gente, isso é pirar o melancólico, porque ele já tem isso. Lógico que aí como você falou, né? A pessoa tem que buscar maturidade, tem que trabalhar isso. Mas assim, entendendo isso e querendo o bem do outro, você vai evitar ao máximo que isso aconteça, né? Introduzir uma coisa que vai cortar aquela rotina que já está planejada, para o melancólico é muito difícil, às vezes não é de propósito. Lá o marido querendo, eu vou surpreender minha mulher, meu marido, e aí tem aquela reação, não! É porque o seu marido é melancólico. Não gostou, mexeu na rotininha dele, ele é estruturado, as coisas têm um começo, um meio e um fim, tudo certinho. Agora, oriente, por fim, quem é o fleumático, cônjuge, aquele fleumático, pensa no verão, eu sempre penso assim, numa praia, Mar Caribe, sem onda, fleumático, no sentido assim. Aí você fala, ai, meu marido é devagar, minha esposa parece uma lerda. Opa, preste atenção. Isso. O fleumático, ele é um temperamento que ele é úmido, né? Então, ele aceita melhor as coisas e ele é frio. Então, o que é frio? Ele tem uma resposta mais lenta. Então, de forma semelhante ao melancólico, ele não vai ter uma resposta de pronto, mas ele tem tendência a aceitar melhor as coisas, ele acomoda melhor as coisas. Então, propor coisas é colocar ritmo, né? Água, se a água está aqui, se eu tenho um copo d'água aqui, eu vou deixar aqui, ela vai ficar parada. Mas se eu boto um ritmo, essa água se mexe, né? Então, assim, a água, se a gente pensa num rio, né, correndo, aquela água é difícil de parar. Por quê? Porque ela tem aquela margem. O que é a margem? É rotina. Fleumático precisa de rotina, uma vida estruturada, uma vida com desafios. Então, passou uma coisa, o próximo, para que ele vá fluindo, né? Então, assim, isso sendo colocado, não de uma forma esperando uma coisa super rápida, nem assim, com uma intensidade, mas ir propondo, porque ele tem tendência a aceitar e ele vai bem. Tendo rotina, ele vai que vai. Mas é ter esse entendimento, isso ajuda demais. Gente, o programa de hoje quer te ajudar o quê? Você identificar o seu do seu marido e entender que desta forma, se relacionando respeitosamente, vocês conseguem construir um casamento mais feliz. Exatamente. Eu quero agradecer imensamente sua participação, explicar detalhadamente cada temperamento, as correlações. Deixa sua mensagem final motivadora e motivacional para os casamentos que estão fora da linha, para que eles possam voltar, né, ao trilho, rumo ao até que a morte nos separe.
Isso, amiga. O principal é ter esse entendimento. E eu sempre começo, geralmente, pelo temperamento, porque se a pessoa não tem noção de absolutamente nada, ela não sabe quem ela é e da onde mudar, que ponto partir para mudar. Então, o temperamento é um mapa, lógico que não para ali, né? Ele vai aprofundando, ele vai se estruturando, mas é muito importante. Quem está assistindo, se não sabe o que é esse assunto, vai atrás, se aprofunda. Ele é a base. E isso se estende para a relação com o filho, com os pais, com amigos, no trabalho. É um conhecimento maravilhoso, mas é pensar que o casamento estando ordenado, tudo vai fluindo. Então, assim, ó, quem é casado e não tem esse conhecimento, tem que ter, porque o casamento ordenado é onde vai ser um lar luminoso, um lar alegre, né? E melhora o relacionamento com o filho, melhora o relacionamento com todo mundo. Então, assim, quem está aqui, né, e que não conhece esse assunto, precisa conhecer, precisa, sabe, se aprofundar, precisa se deter, precisa estudar, estruturar isso mesmo. É só um exemplo, assim, minha filha tem 11 anos, né? E ela está na escola, então ela já consegue identificar temperamento da professora, temperamento dos colegas, temperamento de todo mundo. Então, ela evita um monte de situação aos 11 anos, porque ela já sabe. Então, ela sabe que uma coleguinha responde ela de uma forma meio faz esquenta, não é? É colérica, ela está ali. Se é meio mais séria, ela já sabe. Então, ela não sofre tanto porque ela já sabe identificar. Ela não leva tanto pro pessoal, ela sabe que é uma forma da pessoa reagir. Exatamente. Agora, imagina isso no casamento. Nossa. Quanto que evita de briga? Gente, Fantástico. É conhecimento. Tá aí, tá disponível para todo mundo. Vá no Instagram da Beatriz Cunha, tá aqui no GC, e você vai devorar os vídeos, que tem várias demonstrações, exemplos, para você ajudar, né? Se ajudar e ajudar o seu cônjuge aí a entrar no eixo. Bia, mais uma vez, muito obrigada. Quero agradecer você que esteve comigo até aqui nessa audiência, e eu espero por você no próximo Vida em Família, onde nós vamos resolver algum problema que você está enfrentando aí no convívio familiar. Deus abençoe.